Olá, turminha, preparados para a nossa aula de gramática de hoje? Hoje falaremos sobre a acentuação gráfica, em que casos elas ocorrem, das páginas 51 até a 57 do livro. Para que a gente possa entender a acentuação gráfica, a gente precisa relembrar um pouquinho da sílaba tônica. Vocês lembram que a sílaba tônica é a sílaba mais forte que existe na palavra. Todas as palavras, menos os monossílabos átonos, aquelas palavras que são formadas por apenas uma sílaba e que o som é fraco, não tem sílaba tônica. Todas as outras palavras possuem a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, que pode ser acentuada ou não. E as demais sílabas que não têm tanta força, elas são chamadas de sílabas átonas. Agora a gente vai ver aqui no conteúdo algumas dicas de quando há o acento gráfico na palavra ou não. A acentuação das palavras proparoxítonas sempre existirá. A proparoxítona é aquela em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. E ela deve obrigatoriamente ter ou o acento agudo ou o acento circunflexo, como mostramos aqui no exemplo. Ó. Xícara, o xi é o mais forte e o i é acompanhado por acento agudo. Apóstolo, o pós é o mais forte e o ó é acompanhado por acento agudo. E carismático, o ma é a sílaba tônica e o a é acompanhado por acento agudo. Percebam que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Não existe palavra proparoxítona sem acento. Agora nós vamos ver sobre a acentuação das palavras paroxítonas, que são aquelas em que a penúltima sílaba é a mais forte. Nas paroxítonas, isso não acontece em todas as palavras. Existem palavras paroxítonas que não têm acentuação. Então, nós vamos ver quando essas palavras paroxítonas têm acentuação. Toda palavra terminada em ditongo crescente vai ter acento a sílaba tônica penúltima. Então, o que é o ditongo crescente? São duas vogais que se encontram em uma mesma sílaba. Se é crescente, está indo do som mais fraco para o som mais forte. Então, é formado de semivogal mais vogal. Caso isso aconteça, seguidos por S ou não, a palavra tem acento. Como régua, o ré é o mais forte. Termina no ditongo crescente, U, semivogal, e A, vogal. Então, recebe acento. Búzios, também percebam que é um ditongo crescente acompanhado de S, que a gente tem o I, que é semivogal, e o O, que é uma vogal. E ela também recebe acento. E o outro exemplo, espontâneo. Continuando aqui nas paroxítonas que recebem acento. Se elas terminarem com I, is, us, ou uns, a penúltima sílaba receberá acento, como lápis, bônus, fórum e álbuns. Se as palavras também terminarem com ei e eis, receberão acento a penúltima sílaba, como pônei, vôlei e fáceis. Se a palavra terminar com L, N, R, X, PS e ONS, a penúltima sílaba, que é a mais forte, também recebe acento. Como os exemplos ágil, elétron, cadáver, tórax, fórceps e prótons. E as palavras terminadas em ans, ãos, guan e gen também recebem acento à penúltima sílaba, como órfão, imãs, órgão, órfãos, enxáguam e averiguem. Voltando aqui. Agora, aqui a gente tem quando as palavras oxítonas são acentuadas. Lembrando que também não são todas as palavras oxítonas que recebem acento. Por isso, existem algumas regrinhas. Vamos lá. As palavras que terminam em A, e O, seguidas ou não por S, obrigatoriamente será acentuada a última sílaba, que é a mais forte, como gambá, atrás, chulé, vocês, cipó e compôs. As palavras que terminarem em e ens, também a última sílaba recebe acento, como alguém, vintém, reféns e mantens. Palavras que terminam em ditongos abertos, aqueles ditongos com som aberto, né? És, el, els, oi, ois, também são
acentuadas, como pastéis, escarcéu, troféus, herói e lençóis. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre como funciona a acentuação dos hiatos. Lembrando que hiato é quando as vogais que se encontram, elas se separam, né? Na hora de fazer a separação silábica, cada uma fica para um lado. Então, quando o hiato, ele recebe o acento? Quando as letras I e U serão acentuadas quando for um hiato. Se elas forem tônicas, ou seja, as mais fortes da palavra. Estejam sozinhas na sílaba ou acompanhadas de S. Aí elas recebem acento. Como, por exemplo, viúva, saúde, egoísta, uísque. Os hiatos, eles não serão acentuados quando formarem sílabas com outras letras que não seja S. Então, se não tiver acompanhado pelo S, ela não recebe acento. Como juiz, que em vez de ser acompanhado por S é acompanhado por Z, ele não recebe acento. Ruim, que a última sílaba, a última letra que acompanha é o M, também não recebe acento. Se eles estiverem seguidos também, após o hiato tiver NH, também não recebe acento. Agora, acentuação das palavras monossilábicas. Lembrando que só ganha acento se for um monossílabo tônico. Se for monossílabo ato, não existe sílaba tônica em monossílabo ato, já que nós temos apenas uma sílaba. Os monossílabos tônicos serão acentuados de acordo com a sua terminação. Se ele terminar em A, E e O, seguidos ou não por S, ele recebe acento, como já, mas, de, res, pó e sós. Os monossílabos terminados também em el e oi, seguidos ou não de S, também recebem acento, como véu, réis e sóis. Então, pessoal, nós temos também, na página 54, alguns casos especiais em que as palavras receberão acentuação. Vamos ver quais são? Existem algumas palavras que são acentuadas para que se possa diferenciar a classe gramatical ou a forma conjugada. Veja, acentuamos obrigatoriamente o verbo por, para diferenciá-lo da preposição por. Por exemplo, você pode pôr mais água no meu chá? Se formos por este caminho, chegaremos mais rápido. Então, para diferenciar o verbo da preposição, o verbo recebe o acento circunflexo. Acentuamos também o verbo poder para distingui-lo nos diferentes tempos verbais, ou seja, presente, passado ou futuro. Então, por exemplo, quando eu conjugo o verbo poder no passado, ele fica pôde. E no presente, pode. Então, para diferenciar essa pronúncia e esse tempo verbal, foi acrescentado o acento circunflexo no O também. Por exemplo, semana passada ela não pôde treinar, percebam que é no passado. E essa semana ela pode. Então, o pode no presente não tem acento. O pôde no passado recebe acento. Acentua-se os verbos ter e vir na terceira pessoa do plural do modo indicativo, para diferenciá-los quanto à pessoa do discurso. Verbo ter, no singular, ele tem. E no plural, eles têm. Percebam que sempre que eu falo de um indivíduo, ele é sem acento. Se eu falo de mais de um indivíduo, ele recebe o acento. Isso nós já estudamos. O verbo vir, ele vem. No plural, eles vêm. Então, se eu falo no singular, ele não tem acento. Se eu estou falando de um sujeito no plural, ele recebe o acento. Para fazer essas diferenças, é colocado o acento nesses casos especiais. Do verbo por, para se diferenciar da preposição por. Do verbo pôde, no passado, para se diferenciar do pode, no presente. E o verbo ter, tem. Se é um sujeito no singular sem acento, se é mais de um com acento, e a mesma coisa acontece com o V. São algumas regrinhas, pessoal, que para assimilar assim tudo de uma vez fica complicado, mas são coisas que ao longo do tempo que a gente vai estudando, a gente vai pegando prática, a gente vai lendo, a gente vai percebendo onde estão ou não esses acentos.
Lembrando que o acento, ele vai tornar a sílaba tônica. Ele sempre vai tornar a sílaba forte. Seja uma sílaba aberta, com som aberto, né? Que é o caso do acento agudo, que abre o som, ou abafado, como é o caso do circunflexo, que abafa o som, e também o til, que abafa, mas que não deixa a sílaba fraca. Ela se torna uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte que as demais.